Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do oitavo ano da semana 1 do PET 2, ok? Vamos lá para as atividades. Atividade número 1, pessoal, nos traz o seguinte: para você, o que significa viver em sociedade? E o que é ser brasileiro? Tá? É uma questão pessoal, é lógico, né? Que vocês têm que pensar aí, né, o que é esse viver em sociedade, né, o que é ser brasileiro, tá? Mas eu trouxe aqui uma resposta aí para talvez ajudar vocês, né, até a pensar aí nessa questão. Então, viver em sociedade é conviver com um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço de acordo com certas regras. Né? Isso é viver em sociedade. Né? Você convive ali com as pessoas e nós temos regras que nós temos que seguir. Né? A gente divide, né, o espaço da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro e da nossa cidade. Ok? E para ser brasileiro, né, lógico, tem que nascer no Brasil e compartilhar língua e tradições brasileiras, ok? A número 2, pessoal, ele vai pedir aí para a gente fazer a definição de alguns conceitos, tá? Então, lá no enunciado traz o seguinte: as palavras nação, território, país, estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas. No entanto, existem diferenças aí na definição de cada uma delas. Elas não significam a mesma coisa. Então vamos entendê-las melhor. Preencha o quadro com base no texto que você leu no início dessa semana. Tá? Então, é, todas as respostas, tá? Eu tirei lá do texto. Né? Então, a nação, povo com território, governo e leis próprias. Tá? Isso aqui é a definição de nação. Exemplo, nação brasileira, né, nós temos um território, nós temos um governo e nós temos leis próprias. Então, a soma desses conjuntos, né, com esse povo vai que fazer a nação brasileira. Território é uma área delimitada por fronteiras ou limites e no qual um sujeito, nesse caso o Estado, exerce poder e controle, tá? Então aí a gente vai ter o nosso território. Um exemplo é o território brasileiro, né? A gente vai ter aí a área do território brasileiro delimitada pelas fronteiras, né? Que é ali a fronteira com outros países. E no caso, o nosso estado, o nosso governo vai exercer poder e controle sobre o nosso território. País, né? O que é país? País é uma nação ou um estado nacional, né? É o mesmo aí que país, né? Isto é, um povo que vive em um território próprio, tendo um governo que o representa, tá? Isso então vai ser um país. O país aqui, pessoal, ele vai estar bem próximo aqui da definição de nação, ok? A gente vai ter aí, né? A gente tem diversos países, todo mundo sabe aí, né? Brasil, Argentina, França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, entre, né, China, Japão. A gente pode ficar aqui, né, citando aí diversos países. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de um povo ou nação. Estado, portanto, é o mesmo que poder público, tá? Então, a gente vai ter aí formando o Estado, né, as três esferas de poder, o legislativo, executivo e judiciário, tá? E eles que então, né, vão organizar aí, né, toda a vida política administrativa, vai fazer as leis, né, vai governar o país, tem os órgãos que fiscaliza, tá? Mas então tudo isso daí, né, o poder público é o que vai formar o Estado. O governo é a cúpula, a parte dominante do Estado. O governo é transitório, temporário, ao passo que o Estado ele é permanente, tá? Aqui cortou, mas aí o Estado ele vai ser permanente, ok? A gente vai ter aí, né, um exemplo é o governo da Dilma Rousseff, o governo do Lula, né, o governo do Bolsonaro. Então são governos transitórios, eles são temporários. Eles têm um tempo que eles ficam ali no governo e depois passa. O Estado
ele é permanente, né? Esse aqui que a gente viu, esse poder público, ele é permanente, sempre vai existir, né? As três esferas, legislativo, executivo e judiciário, ok? A número 3, pessoal, pediu então aí para explicar a afirmação, né? Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Então, você concorda com essa afirmação de que os funcionários públicos são servidores da sociedade? E pediu então para dar exemplos positivos e negativos aqui então do nosso município, né, da nossa realidade. Então, sim, né, eu concordo, os funcionários públicos são servidores da sociedade, tá? É uma resposta, vamos dizer assim, pessoal, mas ao mesmo tempo, né, eu trouxe, né, como eu disse, a resposta aí para fazer vocês pensarem também, tá? Então, sim, né, eu concordo, realmente os funcionários públicos são servidores da sociedade, né, eles devem trabalhar para o bem dessa sociedade, pois são pagos com os nossos impostos, tá? O funcionário público, ele é pago com o imposto de cada cidadão, tá? Então, por isso que ele trabalha para a sociedade que é o patrão desse funcionário público, ok? Um ponto positivo aí que a gente pode ver, igual aqui pensando no nosso município, Iturama, mas que na maioria aí dos municípios a gente vai acabar encontrando essa realidade, né? A gente vai ter aí, né, como ponto positivo, a gente vai ter o direito de cobrar, pois somos nós que pagamos, né, através dos impostos. Então, cada cidadão ele pode cobrar, né, que esse funcionário público ele exerça o seu trabalho de forma adequada, tá? E também, né, acaba gerando emprego para os moradores da cidade, né? Quando as prefeituras realmente, que a gente vai ter a ver aqui, né, no caso negativo, né, a questão do nepotismo. Então, quando as cidades realmente empregam, né, através de concursos públicos, né, então você dá a chance para esse morador ter ali um emprego. E aí a gente vai ver aqui no ponto negativo a questão do nepotismo, tá? O nepotismo é quando se emprega pessoas da própria família, né? O político, quem está ali no poder, né, no governo, seja o prefeito, um vereador, ele vai empregar pessoas da própria família, deixando outras mais qualificadas sem trabalhar, tá? E aí a gente vai ter um ponto muito negativo, que às vezes acaba o quê? Tendo aí, principalmente prefeituras, né? Uma máquina aí só para só para gerar uma renda, né, sem realmente que a pessoa trabalhe, né, uma máquina de corrupção. Para responder a 4 e a 5, ele vai trazer aí uma sequência de mapas sobre a expansão territorial do Brasil, tá? Então a gente vai ter aí 5 momentos da nossa história, né? Em 1534, né? Como é que era a constituição do nosso território. A gente vai vir em 1789, 1889, 1943 e 1990. Né? Então vamos ver aí o que a atividade nos pede. Então, número 4, né, o que pode fazer com que as fronteiras recuem, avancem ou deixem de existir. A gente pode ver aqui, pessoal, que as fronteiras do Brasil, ó, ela teve modificações, né, ao passar do tempo. Então, o que pode fazer, né, com que essas fronteiras, então, mudem de lugar? Tá? Ou simplesmente deixem de existir, né? Então, para que elas deixem de existir, um país, estado ou cidade tem que se integrar com o seu vizinho, né? Ou seja, ambos tornam-se um só. Então, essa fronteira ela não existe mais, não tem mais sentido, né? A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui não se tinha aqui, né, uma fronteira. O estado do Goiás ele era inteiro e de repente aqui em 1990, né, a gente vê aí, né, que houve, na verdade, que surgiu, né? A gente não perdeu, né? Mas aí a gente vê como essas fronteiras acabam então mudando, né, de lugar. Então, para que elas avancem ou recuem, é necessário que haja ocupação militar, como ocorre no Oriente Médio, por exemplo, né, que a gente vê que Israel aumentou suas fronteiras invadindo o território palestino, ou como ocorreu com o Brasil, é preciso que sua área marítima seja aumentada com o consentimento global, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter o quê?
o acréscimo, né, de ilhas que às vezes ficam arquipélagos, algo assim que fica próximo aqui à costa. A número 5, né, é um pouco extensa, né, mas é importante a gente estar fazendo essa análise. Né, os mapas acima foram alterando até chegar ao mapa que conhecemos hoje. Então, cite algumas diferenças entre eles. Então, como são 5 mapas, né, a gente precisa estar citando aí, acaba que a questão fica realmente um pouquinho mais extensa. Então, em 1494, as duas potências da época, Portugal e Espanha, dividiram o mundo, tá? Em seção da Europa, é lógico, entre si com o Tratado de Tordesilhas, tá, pessoal? É aqui, né, a gente vai ver aqui, né, o Tratado de Tordesilhas, aqui é Portugal, a esquerda aqui vai ser da Espanha. Pelo acordo, o Brasil, que cabia aos portugueses, incluía basicamente a atual região Nordeste, quase todo o Sudeste, pequenas porções dos estados do Pará, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Com a união das coroas de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640, então permitiu aos portugueses uma expansão para o oeste, tá? Então a expansão para o oeste vai ser aqui essa área aqui, né, que a gente vai ver que em 1789 a gente já agregou ao nosso território. Em 1750, os dois países assinaram o Tratado de Madrid, determinando que as terras pertenciam a quem de fato as ocupava. Assim, o Brasil dobrou, anexando de vez quase toda a região norte, a maior parte do sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No ano de 1977, o Mato Grosso foi fragmentado, originando o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. 5 anos depois, a região de Rondônia foi reconhecida como território e alcançou a condição de estado. Em 1988, ocorreram diversas modificações. Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. A ilha de Fernando de Noronha, que anteriormente era considerado um território, transformou-se em município subordinado ao governo de Pernambuco. No mesmo ano, Goiás se fragmentou, a porção sul do território continuou com o mesmo nome e fazendo parte da região centro-oeste. A porção norte deu origem ao Tocantins, que passou a integrar a região norte. Né? Então, a gente pode acompanhar aqui, né, essas diversas mudanças no nosso território, né? A gente pode ver que ó, em 1789 a gente ainda nem tem o Acre, né, parte aqui, né, do Amazonas. A gente pode ver que em 1943 a gente tinha uns outros estados, né, igual aqui, né, Ponta Porã, Iguaçu, olha, Paraná e Santa Catarina, né, estão bem diferentes. Aqui o Goiás, né, ainda é um estado só. Então a gente vê que ao longo do tempo realmente o nosso território ele foi passando aí por diversas modificações, ok? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem aí. Até a próxima.